Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos, onde uma vez mais queremos meditar aquele evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição para a celebração dominical. Hoje é um domingo muito particular, muito especial, domingo que completa a oitava pascal, o segundo domingo do tempo da Páscoa, esse domingo que nos faz uma vez mais retornar aquele dia festivo, aquele dia solene, aquele dia único na história da humanidade, quando Jesus, ressuscitado, começa a aparecer aos seus. Hoje, uma vez mais, vamos ao cenáculo, estar com os apóstolos reunidos e receber o Senhor que nos visita, que vem falar ao nosso coração. O Evangelho para esta oportunidade, para este domingo, é o Evangelho segundo São João, no capítulo 20, os versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Pois bem, meus irmãos, a cada ano, neste segundo domingo, neste domingo da misericórdia, assim o chamamos também por mandato do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, uma santa polonesa, Santa Faustina, recebeu aquelas visões de Jesus misericordioso, de cujas visões, inclusive, deriva este quadro tão belo que no dia de hoje fazemos já a nossa meditação. Enfim, rezamos todos os dias do ano o terço da Divina Misericórdia às 3 horas da tarde, mas especialmente no domingo da Divina Misericórdia, no segundo domingo do tempo pascal, nos recordamos esta imagem, fazemos nossa essa oração: Jesus, eu confio em vós. Esse segundo domingo sempre nos traz esse trecho, o texto de São João, que é basicamente como que uma conclusão do seu Evangelho. Depois teremos ainda o capítulo 21 do seu Evangelho, embora aqui já há uma conclusão, já há um encaminhamento para uma verdade que São João quis expressar em todas as páginas do seu Evangelho. O que está aqui escrito é para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. É isso que nós esperamos, mas, sobretudo, é com essa confiança na Divina Misericórdia que nos colocamos aqui, diante do Senhor ressuscitado. Dizia que, nesta oportunidade, nós voltamos ao cenáculo. É verdade. O Evangelho nos dá
2 dias, 2 cenas narradas no Evangelho. 2 cenas nos são aqui apresentadas. A primeira, já naquele domingo festivo, no domingo da ressurreição, quando Tomé não estava presente. 8 dias depois, no final desta 8ª, Tomé estava. Tomé, que não havia acreditado num primeiro momento, que havia resistido no seu coração, que havia inclusive fechado um pouquinho os seus ouvidos ao testemunho dos apóstolos. É esse mesmo Tomé que, chamado por Jesus, tocará o lado aberto, tocará as marcas da paixão, a marca dos cravos nas mãos. Tomé constatará que aquele homem que está diante dele não é um fantasma, mas também não é uma pessoa aleatória, não é alguém que se passa por Jesus. Não estão todos movidos, talvez, por um sentimento de histeria coletiva, tendo visto tudo que foi reservado, tudo que Jesus precisou passar. Aquilo que está sendo apresentado em Tomé também ganha grande força para a história da Igreja, para a propagação do Evangelho, para o testemunho de Cristo ressuscitado. Muito mais do que pela incredulidade, talvez pela incredulidade dele sim, tivemos nós grandes comprovações, mas muito mais do que pela incredulidade está sim pelo seu testemunho. Tomé viu, tocou, constatou, mas professou uma fé que estava para muito além dos seus olhos, estava para muito além dos seus sentidos. Vendo a Jesus, reconhece nele o seu Senhor e seu Deus. Esta constatação e esta profissão de fé, também nós somos chamados a renovar a nossa relação, na nossa intimidade, na nossa proximidade com Jesus ressuscitado. Aquilo que temos celebrado nesta última semana, hoje, com um sabor ainda mais especial, com um sabor ainda mais doce nos nossos lábios, professamos a divindade de Jesus. E nesta divindade, confiamos na sua misericórdia. A misericórdia que celebramos, a misericórdia que estende sobre toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os lugares, o perdão de Deus. Perdão às almas arrependidas, perdão às almas que se deixam encontrar pelo seu amor, perdão a estes corações que desejam, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua pequenez, encontrar somente em Deus a razão da sua existência. Nos escritos que nos deixaram as páginas de Santa Faustina, ela que era uma alma dócil ao chamado do Senhor, esses escritos brilham também um precioso tesouro de revelações acerca da Divina Misericórdia. Entre essas muitas passagens, destaca-se de modo muito especial o apelo que o próprio Jesus faz para que todas as almas se entreguem, com plena confiança, aos braços de sua misericórdia infinita. O Senhor não apenas formou interiormente, mas também lhe confiou a missão de difundir a imagem de Jesus misericordioso, trazendo inscrita aquela súplica que tantas vezes nós repetimos: Jesus, eu confio em vós. Essa imagem, meus irmãos, é sinal visível da infinita ternura do coração de Cristo, para que todos nós possamos conhecer e recorrer confiadamente à sua misericórdia infinita. De fato, o chamado a essa confiança total, essa incondicional entrega na misericórdia divina, é o centro luminoso da vocação de Santa Faustina. Como bem observou também uma das autoras da sua biografia espiritual, disse e destacou que a palavra que brota insistentemente das canetas, da pena de Santa Faustina é a confiança. Confiança esta que se torna para ela como uma ponte que nos tira da miséria
e nos lança nos braços acolhedores do Senhor misericordioso. Hoje, desejamos e pedimos muito ao Senhor envolver-nos com a sua misericórdia infinita, tocar o nosso coração, retirar os resquícios da nossa incredulidade. Nosso Senhor, venha em socorro também da nossa fraqueza, da nossa humanidade ferida, e conceda a todos nós a sua infinita misericórdia, agora e no dia em que nos apresentarmos diante dele, no nosso juízo. Rezamos no dia de hoje, muito particularmente, também pelo Santo Padre, esses 9 dias que a Igreja inicia de pedido, de oração, em sufrágio pela sua alma. Que Deus tenha misericórdia deste pastor que nos concedeu, e do céu possa ele um dia, tão logo quanto possível, interceder por cada um de nós e pela Igreja que peregrina sobre a terra. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo da Divina Misericórdia a todos.